Você já viu essas siglas aqui no seu projeto e ficou sem saber por onde começar? VPC, Subnet, Security Group, Internet Net Gateway, Direct Connect e Private Link? Mas calma, você não está sozinho. A verdade é que muita gente trava quando tenta entender a rede na AWS. Mas e se tudo isso funcionasse como um condomínio digital? Pois é, quando você entende esse bairro virtual, tudo começa a fazer sentido. Então, como todas essas partes funcionam dentro da AWS? E por que cada uma dessas redes existem? É isso que vamos entender agora. Lúcia começou há pouco tempo em uma equipe de tecnologia que usa a AWS como principal ambiente de infraestrutura. Ela já tinha ouvido falar sobre VPC, subnets e gateways, mas agora, em meio a reuniões técnicas e diagramas de rede, os termos pareciam se multiplicar. Depois de uma dessas reuniões, ela ficou tentando entender como tudo se conectava. Foi quando a Carol, uma colega mais experiente, disse para ela: Vamos imaginar isso tudo como um condomínio. Antes de te dizer o que cada coisa é, eu quero te mostrar por que elas existem, faz mais sentido. Toda empresa que coloca os seus sistemas na nuvem precisa de um espaço seguro, separado, onde tenha total controle sobre a rede. É por isso que existe a VPC, a Virtual Private Cloud. Ela funciona como um terreno de um condomínio fechado, exclusivo para a empresa construir sua estrutura digital ali dentro. Afinal, toda estrutura precisa de um espaço base para existir, certo? Mas nem tudo nesse espaço precisa do mesmo tipo de acesso. Algumas partes da aplicação precisam se comunicar com o mundo externo e outras são internas e devem ficar protegidas. Por isso, dentro da VPC existem as subnets, que são como os blocos residenciais do condomínio. Alguns blocos são voltados para o público externo, como uma recepção ou área comum, e esses são chamados de subnets públicas, e outros são privados, mais reservados, onde só entra quem tem permissão, que são as subnets privadas. E pensando bem, faz total sentido separar as áreas abertas das restritas, né? Senão vira uma bagunça. Então, para que os blocos públicos possam se comunicar com a internet, é necessário um portão principal. Esse portão é o Internet Gateway. É por ele que os serviços públicos da empresa, como um site, por exemplo, se conectam com o mundo externo. Então, se precisa estar acessível de fora, precisa passar por esse portão. Mas aí a Lúcia perguntou: e os serviços que estão nos blocos privados, eles nunca acessam a internet? A Carol explicou que sim, que às vezes eles precisam, por exemplo, para baixar atualizações de sistema. Mas nesses casos, a empresa quer que eles possam sair, mas que ninguém de fora possa entrar por esse caminho. Para isso, existe o Net Gateway. Ele funciona como uma guarita exclusiva de saída. Os moradores das subnets privadas podem acessar a internet, mas nada do lado de fora pode iniciar uma conexão com eles. Ou seja, eles saem para resolver o que precisam, mas voltam sem abrir brechas. Em seguida, a Carol explicou outro cenário. Quando a empresa precisa se conectar com a sua estrutura física, como o data center local, não é ideal fazer isso pela internet pública. Nesse caso, entra o Direct Connect. É uma via expressa, privada e dedicada que conecta diretamente a rede da empresa com a AWS. É mais segura, mais rápido e mais estável. É como ter uma estrada exclusiva entre a sua empresa e a nuvem, sem tráfego, sem desvios. E quando a necessidade é acessar um serviço de outra equipe ou até de outro provedor, mas sem expor esse serviço à internet, a solução é diferente. O Private Link permite essa conexão direta sem sair da rede privada. É como se fosse um corredor interno entre dois blocos diferentes, sem precisar passar pela rua. Uma integração segura sem abrir a porta do condomínio para o mundo externo. A Lúcia começou a entender com o exemplo do condomínio digital, mas ainda tinha uma dúvida. Como a gente controla quem entra e quem sai dessas partes todas? A Carol explicou que a segurança funciona em dois níveis. O Network ACL é como a segurança na entrada do prédio.
Ele fica na porta da subnet e verifica todas as entradas e saídas. Trabalha com regras simples, permitir ou negar o acesso com base em IPs, portas e protocolos. É uma proteção mais geral que age como filtro antes de qualquer coisa. Já o Security Group é como um porteiro de cada apartamento. Ele protege os recursos individuais, como servidores ou bancos de dados, e define quem pode se comunicar com eles. É uma proteção mais detalhada aplicada a cada caso. Ou seja, mesmo depois de passar pela portaria, você ainda precisa ter permissão para bater na porta certa. Pessoal, no fim das contas, cada um desses serviços existe por um motivo bem claro. Eles não estão ali só por complexidade, estão ali porque resolvem problemas reais de dentro da nuvem. Conectar com segurança, proteger o que é privado e permitir acesso onde for necessário. Tudo isso de forma organizada e sob controle. Então, para a gente fechar aqui o raciocínio, hoje a gente conversou sobre como funcionam as redes na AWS, usando a analogia de um condomínio para deixar tudo mais claro. A VPC foi o terreno onde tudo é construído, as subnets foram os blocos com diferentes níveis de acesso e os gateways, como o Internet Gateway e o NAT Gateway, funcionaram como os portões de entrada e saída para a internet. Falamos também sobre o Direct Connect, para criar conexões privadas com a infraestrutura local da empresa, e do Private Link, que permite comunicação entre serviços sem expor nada à internet. E para garantir a segurança de tudo isso, vimos o papel do Network ACL e do Security Group, que controlam o tráfego nas entradas, saídas e entre os recursos. Cada um desses recursos existe para resolver um problema específico de rede. Quando você entende por que eles existem, tudo começa a fazer sentido. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal, assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Ficou com alguma dúvida ou quer sugerir o próximo tema? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.